Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito del ACV, tanto el ACV isquémico quanto el hemorrágico. Clase sumamente importante, siempre se pregunta eso, principalmente a respeito de la terapêutica del ACV. Entonces nosotros vamos a ver, preparé una clase bien completa y bien copada para que de una vez por todas ustedes aprendan qué es el ACV. Bueno, vamos a compartir el Power entonces y ahí vamos a empezar con nuestra clase. Ahí travou, aí destravou. Bueno, el acidente cerebrovascular, tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. ¿Cuáles son sus diferencias? Básicamente, la fisiopatología, que uno nosotros tenemos la disminución del flujo sanguíneo de una determinada zona, y el ACV hemorrágico tenemos la rotura, por ejemplo, de un aneurisma o hasta mismo en un traumatismo craneoencefálico, rotura de los vasos, y eso empieza a sangrar adentro del cerebro. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico. ¿Cuál es el más grave? Es el hemorrágico. Por suerte, por lo menos es el más grave y es menos frecuente. Entonces, ¿cómo se ve en un ataque? Ambos. El ACV isquémico generalmente se ve una región más hipodensa, ¿sí? Como podemos ver acá, y el ACV hemorrágico, por cuenta de la hemoglobina, nosotros vamos, no por la hemoglobina, por el hierro, nosotros vamos a ver una zona más hiperdensa en el ataque cerebral. Bueno, ¿cuál es el concepto de ACV? De una manera bien resumida. La clase está un poquito larga, por eso voy un poquito más rápido por ahora. Pero después, cuando vamos llegando a las partes más principales, por ejemplo, diagnóstico y tratamiento, yo voy un poquito más despacio, porque esa parte sí o sí nosotros tenemos que saber. Bueno, concepto de ACV. Clínicamente es definido por cuenta de una presencia de un déficit neurológico de instalación aguda, o sea, es abrupta. Si, por ejemplo, lo que pasa es que es frecuente ver también, yo tengo un tío que ya tuvo una vez un ACV, básicamente que él a la noche se durmió y a la mañana ya despertó con esa alteración motriz generalmente hemiparesia. Ele apresentou uma hemiparesia do lado direito, se não me falha na memória. Mas, basicamente, generalmente, é uma presença de um déficit agudo. Sempre ante um déficit agudo, neurológico agudo, nós devemos pensar em ACV justamente por la frequência. E temos os dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E o ACV, então, epidemiológicamente hablando, representa 50% de los trastornos neurológicos que vienen a la guardia, o sea, en el hospital. Es la segunda causa de muerte, solamente se supera por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y la primera causa de discapacidad. Que yo me refiero a discapacidade? Por exemplo, deja de mover o membro, deja de caminhar, não consigue mais trabalhar por conta dessa discapacidade. É a segunda causa de demência, porque acuérdense, e isso sempre se pergunta, qual é, em los choice, nos orales, qual é a primeira causa de demência? É o Alzheimer. Se gravem isso porque sempre é perguntita e é trampita. É a segunda causa de demência, o ACV. Ou seja, a primeira causa é Alzheimer, e a segunda causa de demência é o ACV. E generalmente se dá em 2/3 dos pacientes, ou seja, 66% dos pacientes, se dá em los maiores de 65 anos. Bueno, vamos a clasificar entonces el ACV. El ACV tenemos el isquémico y el hemorrágico. El más frecuente, como ya hablamos, el isquémico, 70-80%. Puede ser global o focal. Focal se divide a su vez en dos subgrupos, que es el infarto cerebral focal y el AIT, accidente isquémico transitorio. Y el hemorrágico, menos frecuente, gracias a Dios, porque es el más grave. ¿Por qué es el más grave? Porque se rompe el vaso, empieza a sangrar adentro del cráneo, y el cráneo es hueso, o sea, no se expande, entonces genera una compresión, y eso genera áreas isquémicas en otras partes, porque el cerebro contacta con el hueso, empieza a empujar el cerebro, porque es bien blando, bien friable el cerebro, entonces empieza a empujar, y esas áreas que están por compresión disminuyen su vascularización, y entonces por eso que va a generar concomitantemente, además del área que tiene la hemorragia, va a generar también una disminución del flujo sanguíneo, una isquemia en algunas determinadas, en otras regiones, en el caso. Entonces, el hemorrágico, vamos a tener la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, que puede ser ventricular o parenquimatosa. Já vamos a ver todo isso, pero básicamente para clasificar el ACV, es así que nosotros clasificamos todo el ACV, o sea, tanto el isquémico quanto el hemorrágico. Bueno, epidemiológicamente hablando, ya hablamos, yo no sé por qué acá apareció de 9, y ahora nosotros vamos a un caso clínico, es la misma cosa de antes. Vamos a un caso clínico ahora para entender el ACV. Básicamente, vamos a imaginar que estamos ahí de guardia y llega María, que tiene 62 años, tiene diabetes, hipertensión y dislipidemia, y está en tratamiento con
ácido acetilsalicílico, losartán y metformina. María, entonces, vino a la guardia con una historia de debilidad del lado izquierdo del cuerpo y dificultad para articular las palabras. Hace 1 hora y 15 minutos. Entonces, vino con debilidad del lado izquierdo, o sea, hemiparesia del lado izquierdo del cuerpo y dificultad para articular las palabras. ¿Cómo nosotros llamamos esa dificultad? Es desastre, ¿sí? El término médico es desastre. Al examen físico, importantísimo una cosa, perguntar a respeito del tiempo, porque el tiempo es quien nos va a decir qué nosotros vamos a hacer con ese paciente, si vamos a hacer el tratamiento con el autoplasia o RTPA, o si vamos a hacer la trombectomia mecânica, ¿sí? Por eso que es sumamente importante descobrir el tiempo que empezó ese déficit neurológico. Otra cosa sumamente importante, si el paciente despertó, como en el caso de mi tío, despertó del sueño a la mañana con el déficit neurológico, se cuenta todo ese periodo que ele estava dormindo, desde el inicio, desde que se acostou. O sea, generalmente nosotros vamos a decir que el tiempo de ese ACV fue, por ejemplo, desde la última hora que él estaba bien, o sea, si se acostó a las 10 de la noche estaba bien y despertó a las 8 de la mañana, dormió 10 horas. Entonces, nosotros vamos a decir, si el paciente despertó a las 8 y ya tiene el foco, el déficit neurológico, vamos a decir que ese tiempo de isquemia fue ese ACV isquémico, ¿sí? Fue producido en un lapso de 10 horas, o sea, hace 10 horas que tiene ese déficit neurológico, porque nosotros no tenemos como descubrir en qué punto del sueño que ocasionó, que tuve el ACV, entonces siempre se cuenta todo el período que dormiu. Bueno, el exame físico, María, ¿sí? Que estamos hablando de María, vino con presión arterial de 160 por 90, índice de mercurio, frecuencia cardíaca de 90, y a la auscultación tiene ruidos arrítmicos sem soplos agregados. Já vamos ver por que isso é importante, ¿sí? En las causas del ACV isquémico. Tiene entonces, presenta a la exploración neurológica hemiparesia izquierda completa a predomínio braquifacial. Cuando hay apredomínio braquifacial, quiere decir que la paresia facial y braquial del miembro superior es más grave que la paresia de la pierna, ¿sí? Y presenta hipoestesia hacia la izquierda y disártria, o sea, presenta un síndrome motor y un síndrome sensitivo al mismo tiempo. Outro ponto mais importante também, sumamente importante, quando habla de mi parecia, sí ou sí devemos dizer se é igual em membro superior e inferior ou se há predomínio de membro superior ou membro inferior. Isso sí ou sí deve estar na história clínica. E bueno, então, pedimos um ataque para Maria, ¿sí? En ataque, nós temos que sempre evaluar se não há fracturas cranianas, se temos que comparar ambos hemisférios, ¿sí? E evaluar se há sangramento ou não, ou herniações. Que é a herniação? Herniação generalmente é ocasionada quando temos hemorragia intraparenquimatosa. Empieza a crescer e empieza a empurrar el hemisfério contralateral. Ou seja, herniação, generalmente, essa linha média acá se traslada, se vai hacia, por exemplo, hacia acá. Sí, debería ser bien recta y empieza a irse. Entonces, eso es una herniación. Bueno, básicamente, entonces, vino María con los antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipidemia, 62 años en tratamiento, pero vino con déficit focal neurológico abrupto, agudo. ¿Cuál es el punto que nosotros tenemos que sí o sí nos importar? Es a respecto de los ruidos arrítmicos. Probablemente María tiene un ACV isquémico por cuenta de una arritmia, como por ejemplo una causa frecuente es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular generaba trombos en la aurícula y ese trombo alguna vez se desprendió, formó un émbolo y fue ocasionar un ACV isquémico. Bueno, ojo, el trombo estava en la aurícula derecha o en la izquierda? Eso es pregunta de tramposa, pero se pregunta. El trombo, obviamente, estava en la aurícula izquierda. Sí, sí, no tiene ninguna patología cardíaca, pero lo más frecuente y lo que más se ve es cuando el trombo está en la aurícula izquierda, que va para la circulación sistémica y para en el cerebro y hace el ACV isquémico. Bueno, entonces,
Nosotros, antes de empezar a hablar de ACV, tenemos que hablar a respecto da irrigação cerebral, principalmente do sistema carotídeo. Necessitamos saber o básico, por exemplo, que temos a artéria carótida comum e a artéria carótida interna e externa. Então, carótida comum e que se subdivide em carótida interna e la externa. Qual é a mais importante para nós? É a carótida interna. Por quê? É a carótida que vai se ramificar e vai dar a artéria cerebral média. Guardem esse nombrecito. Então, carótida comum, carótida externa e interna, e a interna vai dar a artéria cerebral média. Por que é importante, por lo menos, recordar da artéria cerebral média? Porque ela é a artéria que mais frequentemente ocasiona obstruções por conta do ACV. Ou seja, o ACV isquêmico generalmente é generado a nível da artéria cerebral média. Então, por que também é importante saber a respeito da artéria cerebral média? É porque irriga grandes, como pode ser, grandes quantidades de neuronas. Por exemplo, irriga neuronas que estão relacionadas com a motricidade, o sistema motor, el habla e el cálculo. Se, por exemplo, a artéria cerebral média irriga toda essa parte. Parece pequeno, não? Pequeno, não? Pero imaginem, vamos agarrar outro corte. A artéria cerebral média se irriga todo isso. Sí, parece pouco nessa imagem, pero aí se vê melhor. Então, a artéria cerebral média irriga toda essa porção cerebral em ambos hemisférios. Por isso que é sumamente importante saber a respeito de ela, porque é a mais frequente que se obstrui, é a que mais frequente se obstrui, genera la enfermedad. Bueno, entonces, si tenemos una obstrucción de esa arteria que irriga toda esa parte cerebral, toda esa porción cerebral, nosotros vamos a tener generalmente un déficit neurológico, ¿sí? Que va a presentar como el paciente, la clínica del paciente, hemiplegia, hemihipoestesia, hemianopsia homonímia, com parecia de la mirada, contralateral y afasia. Entonces, va a tener hemiplegia, que é a respeito de um transtorno motor, hemihipoestesia, que é um transtorno sensitivo, hemianopsia, transtorno visual, e parecia de la mirada, contralateral e afasia, que também está relacionado com el habla e também relacionado com a porção visual. Então, se nós temos uma ACV em la artéria cerebral média, o paciente pode apresentar-se dessa forma. Bueno, quais são os fatores de risco para que o paciente tenha o ACV isquêmico? Temos fatores modificáveis e não modificáveis. Generalmente, nós, quando vamos falar de fatores modificáveis e não modificáveis, temos que nos acordar dos fatores de risco da hipertensão arterial. Generalmente, suelen ser os mesmos, ¿sí? Só que agora temos alguns que foram agregados nos últimos 2, 3 anos. Bueno, então, não modificáveis seria como, por exemplo, sexo, a idade, fatores genéticos, e modificáveis, aí vão a ter dos fármacos, déjame eu ver, está gravando, senão por aí estou hablando como louro e não está, sim, está gravando todo aqui. Então, os não modificáveis, sexualidade e fatores genéticos, e os modificáveis, principalmente fármacos, tabaco, obesidade, dislipidemias, de la obesidade, o sedentarismo, a hipertensão, diabetes. Quais foram os novos fatores de risco que foram agregados? Síndrome de apneia do sonho e migraña com aura. ¿Sí? Esses dois fatores de risco são fatores de risco para o ACV. Ojo, porque isso se pergunta bastante nos exames. Então, fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os novos que foram agregados seriam apneia do sonho e migraña com aura. ¿Sí? Basicamente isso. Quais são os mecanismos que vão generar um ACV isquêmico? E aí temos vários mecanismos, vamos ver os principais de maneira bem resumida. Bueno, mecanismo, uno de los principales y frecuentes es la cardioembolia. Generalmente vamos a tener la formación de trombo en el corazón, sea un trombo de la pared ou sea un trombo que sale, por ejemplo, de las válvulas cardíacas. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una endocarditis con una vegetación, esa vegetación puede ser séptica, entonces puede deslocar, o sea, puede despegar ahí un pedacito de ese trombo séptico y entonces formar un émbolo séptico. Esse êmbolo pode ir ao sistema nervoso central e generar o ACV.
el trombo en las paredes cardíacas, como por ejemplo la María que nosotros estábamos hablando, que tenía una FA probable, ¿sí? El ideal acá sería hacer un electrocardiograma y ahí tratar a esa paciente. Entonces, puede ser generada entonces una cardioembolia por trombos en las paredes o trombos en las válvulas. Esses trombos se despegam, cardioembolia es un mecanismo de ACV isquêmico. Então, se despega e vai e obstrui uma artéria de menor tamanho. Outro mecanismo é, por exemplo, a ateroembolia, ou seja, a enfermidade dos vasos grandes, dos grandes vasos ou a ateroembolia. O que passa? A ateroembolia, então, é o acúmulo de LDL na parede das artérias e esse acúmulo de LDL, de colesterol, hace com que empiece, pode ser causado por dois mecanismos, basicamente. Essa placa pode crescer, 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 a um ponto que obstruya o vaso, ou seja, a artéria carótida externa, ¿sí? E, então, pode generar, sí, a artéria carótida externa, e, então, pode generar um processo obstrutivo, justamente por esse trombo, ou pode generar, por exemplo, um acidente de placa, e esse acidente de placa genera um êmbolo, e então esse êmbolo viaja hasta a artéria cerebral média, que é o mais frequente. Outro mecanismo de ACV, então, já vimos cardioembolia, ateroembolia, e agora vamos ver os infartos, as enfermidades dos vasos pequenos, que seriam os infartos lacunares. Generalmente são pequenos infartos, ¿sí? Está muy relacionado com a demência vascular. Muitas das vezes o paciente tem diversos infartos lacunares. Esses infartos, muitas das vezes, estão relacionados com uma alteração de los vasos chiquitos e as lesiones, as localizações típicas desses infartos lacunares, generalmente é no centro semioval, coroa radiada ou no puente. Não se pergunta a localização típica, só se pergunta o seguinte: são pequenos infartos, generalmente o tamanho é importante saber, menos de 1,5 centímetros, se pergunta isso, e muito relacionado com a demência vascular, muito relacionado com a demência vascular. O paciente vai ter diversos pontos de infartos lacunares e então pode generar uma demência vascular. Então, cardioembolia, ateroembolia, ACV lacunar, por conta de uma alteração da parede de los vasos, e agora vamos a outra cosita, da ACV lacunar, antes que me vaya a los outros, casi me olvido. Graças a Deus que puse acá o power extra. Afecta fundamentalmente o ACV lacunar, as artérias perforantes. Eles não têm a mesma estrutura de los vasos, as artérias normais. Por conta de uma hipertensão arterial, que generalmente esse paciente mais anciano, os infartos lacunares, ou seja, a demência vascular generalmente se vai apresentar em pacientes mais ancianos, maiores de 55, 65 anos. Por conta da hipertensão crônica, há processo de lipohialinose desses vasos, e então há formação de microateromas. ¿Sí? E esse microateroma generalmente genera a obstrução e vai causar uma isquemia lacunar. Então, todo isso ocasiona um processo obstrutivo, que vai ser uma isquemia lacunar. ACV lacunar, o tamanho é menor de 1,5 centímetros. Acuérdense isso porque se perguntam. E essa é a fisiopatologia da formação do ACV lacunar. Bueno, quais são os outros mecanismos que nós vamos ter para que pueda generar-se um ACV isquêmico em nosso paciente? Dissecção arterial. Bueno, a dissecção arterial é quando temos a debilidade da parede e então empieza a formar-se acá como se fosse uma bolsita llena de sangue. Bueno, generalmente são pacientes jovens e que está relacionado com o exercício físico. É uma causa muito importante de ACV em pacientes jovens. Generalmente, eles vão cursar com cefaleia, dolor cervical e vértigo. E o que vai passar acá? Temos a formação acá como se fosse de uma bolsita. ¿Sí? Se forma um hematoma acá dentro da parede, se forma o hematoma e qual é o ponto? E nesse hematoma pode haver a formação de trombos ou esse hematoma pode obstruir toda a parede e então se vai generar a isquemia, ou seja, a hipoperfusão. Imagine, está passando a sangue hacia a dissecção da artéria e então essa dissecção ou pode formar um hematoma gigante que obstrui toda a luz, ou desse hematoma pode ser um trombo e desse trombo pode despegar um trocito e viajar e produzir um ACV isquêmico. Outras causas que são menos importantes, pero que sim
generalmente hay que saber, son las vasculites, trombofilias, hemoglobinopatias, como la anemia falciforme, e procedimentos que podem generar, por exemplo, procedimentos como, por exemplo, cirurgias prévias, podem generar acidente cerebrovascular isquêmico, justamente relacionados com as embolias, os trombos e as embolias. Então, mecanismos del ACV isquêmico, cardioembolia, sí o sí hay que saber, ateroembolia, sí o sí también hay que saber, la disección arterial, muy importante, los infartos lacunares son que sí o sí no puede faltar en la hora de decir cuáles son los principales mecanismos del ACV isquêmico. Bueno, entonces, saber isquêmico, hemorrágico, cuáles son los tipos y las causas. Las causas acá nosotros estábamos hablando todo a respecto de la fisiopato. Pero ¿qué pasa? Siempre cuando tenemos la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, nosotros vamos a tener en una determinada región alteración del metabolismo energético. O sea, si no llega sangre, no llega oxígeno, nosotros vamos a utilizar vamos a hacer el metabolismo anaeróbico que vamos a tener la formación de ácido láctico. Entonces, eso facilita una alteración de la membrana y eso va a aumentar el sodio y el calcio intracelular y saca el potasio. O sea, el mecanismo de glucólise anaeróbia saca el potasio hacia el extracelular, porque el potasio generalmente está intracelular, 98% es de ubicación intracelular, y esa isquemia va a estimular la liberación de neurotransmisores citotóxicos, facilitando um estresse oxidativo. E isso vai facilitar e vai formar um edema local. Então, a fisiopatogenia del ACV basicamente é o seguinte: deixa de ligar o flujo sanguíneo e termina em um estresse oxidativo intenso, e esse estresse oxidativo facilita a alteração da permeabilidade da membrana e isso genera um edema local. Então, ACV isquêmico, já vimos fatores de risco, causas, a patogenia, e agora vamos ver os tipos que há. Sumamente importante e há que saber. Quais são os tipos de ACV? Bueno, os tipos de ACV são o acidente isquêmico transitório, o TIA, o stroke ou ACV estabelecido, o ACV progressivo e o déficit neurológico isquêmico irreversível. Qual é a diferença entre esses quatro? O acidente isquêmico transitório é basicamente eu tuve isso, se bem horrível, generalmente tarda menos de alguns minutos para o paciente ter um déficit neurológico de alguns segundos ou minutos, e depois esse déficit neurológico termina, ou seja, desaparece. O stroke ou ACV estabelecido é, por exemplo, aquele paciente que tem uma obstrução de algum vaso e vai progressando sua clínica, ou seja, já tem o diagnóstico de ACV. O ACV progressivo é basicamente a progressão dos sintomas, como já estava falando, e o déficit neurológico isquêmico irreversível é quando o paciente já passou de um tempo determinado e então não há como recuperar as alterações, por exemplo, uma hemiparesia, uma hemiplegia. ¿Sí? Então, há esses quatro tipos e há que saber. Generalmente não se pergunta os tipos. O que mais se pergunta é se é um ACV isquêmico, se é hemorrágico e como eu trato um paciente com esse ACV. Então, só para acordar, nossa paciente Maria tinha um ACV isquêmico que provavelmente a causa era uma fibrilação auricular. Bueno, como é a clínica do ACV? Agora vocês vão querer matar-me, pero isso há que saber. Generalmente é pergunta de exame, pero nós vamos tratar de organizar e deixar um pouquinho mais sencillo a clínica do paciente. Bueno, a clínica, por modo global e general, generalmente o paciente vai ter então um déficit neurológico agudo, ¿sí? Déficit neurológico focal de início agudo. Generalmente apresenta hemiparesia, pode apresentar hemiparesia, hemihipoestésia, relacionado à síndrome sensitiva, disártria, afasia, ataxia, alterações dos pares craniais e alteração do campo visual. Com frequência se apresenta pródromos em horas ou dias, generalmente o paciente uma semana depois, que vamos ver a hemorragia subaracnoidea, uma semana antes de ocorrer o ACV, o paciente apresenta uma cefaleia um pouquinho molesta, ¿sí? E muitas das vezes é como se fuera apresenta umas cefaleias antes do ocorrido real do ACV. Quando o quadro se instala à noite, que é frequente de ver, que o paciente despierta com déficit neurológico à manhã,
nosotros debemos contar toda esa área, con toda ese tiempo como tiempo de ACV, porque eso nos va a delimitar el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, cuando el cuadro se instala por la noche, en el sueño, y el enfermo despierta en la mañana, con él en mi cuerpo paralizado, nosotros contamos todo ese tiempo como tiempo de ACV. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Bueno, ¿qué es algunos temitas, algunas palabritas acá clave? ¿Qué es afasia? Y sí o sí hay que saber. Afasia es una alteración adquirida del lenguaje y de la comunicación causada por lesión cerebral. Repentinamente, la persona puede adquirir dificultad para hablar, comprender el lenguaje y leer, incluso escribir. ¿Y qué es desastre? Es la dificultad para la articulación o en la pronuncia de las palabras, resultante de una paralisia o de una ataxia de los músculos, de los órganos de la fonación. Entonces, algunas palabritas clave nosotros tenemos que saber, porque cuando vamos a escribir ahí en la historia clínica, no se pone, no consigue hablar, se pone o afasia o desastre. ¿Sí? Ojo a eso. Ahora sí, yo hablé que ustedes me iban a matar, pero no van a matar porque eso es sumamente difícil, pero hay que saber. ¿Sí? Quando temos paciente com uma ACV, um ACV isquêmico, sí o sí hay síndromes clínicos que nosotros tenemos que saber porque el paciente puede venir con esas características. Bueno, los síndromes clínicos son algunos ahí, pido que por favor presten bastante atención acá porque hay algunos de esos que siempre se pregunta en el examen. Entonces, vamos a ver los síndromes clínicos que pueden ser generados por cuenta de un ACV. Bueno, hemiparesia alterna. ¿Sí? ¿Qué es la hemiparesia alterna? La hemiparesia alterna es cuando, por ejemplo, el paciente tiene la afectación de los pares craneales de un lado y la afectación motora del otro lado. Como, por ejemplo, un ejemplo de hemiparesia alterna, que sí o sí hay que saber. El paciente presenta hemiplegia derecha, como nosotros podemos ver acá, o sea, tiene alteración del miembro superior y inferior de un ambos hemicuerpo, no ambos, de un hemicuerpo, y tiene parálisis, por ejemplo, facial izquierda, y junto lleva a la parálisis del cuarto y sexto para izquierda. Entonces, eso es una hemiparesia alterna. Hemiparesia alterna es cuando, por ejemplo, entonces tenemos una hemiplegia derecha y afectación de los pares craneales izquierdos, como por ejemplo el 4, 6 y 7, ¿sí? Básicamente eso es una hemiparesia alterna. Lesión o lesión pontina lateral, cuando tenemos, por ejemplo, una isquemia cuando tenemos una lesión pontina lateral, ¿sí? Una isquemia en esa región. Nosotros vamos a llamar el síndrome de Marie-Fox o Marie-Fox. Bueno, eso es la lesioncita, ¿sí? Es re chiquita, pero puede generar una clínica característica. Marie-Fox generalmente no se pregunta, pero por las dudas, el paciente que tiene una lesión pontina lateral puede presentar hemiataxia cerebelar del mismo lado, hemiparesia contralateral y hemihipoestesia contralateral térmico dolorosa. ¿Sí? No es al tacto, es térmico dolorosa. En la clase de síndromes sensitivos nosotros vamos a ver todas essas palavritas claves acá. Entonces, síndrome clínico, el síndrome de hemiparesia alterna, síndrome de Marie-Fox, síndrome de Weber, ese sí siempre se pregunta en los orales, ¿sí? Es cuando tenemos una lesión en el pedúnculo del mesencéfalo, ¿sí? Pedúnculo mesencefálico, en esa regióncita acá. Y nosotros vamos a tener un paciente que tiene hemiparesia contralateral completa, del lado afectado, y parálisis del tercer par ipsilateral. O sea, el paciente tiene ptosis palpebral, desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, y tiene parálisis, hemiparesia contralateral completa. Entonces, ¿cuáles son los síndromes clínicos? Hemiparesia alterna, Marie-Fox y Weber. Otros síndromes clínicos, para que no me maten, por favor. Tenemos el síndrome de Benedict, que es básicamente un síndrome que cuando hay afectación del núcleo rubro, infarto del tegmento mesencefálico. Si ustedes se acuerdan, el núcleo rubro estaba relacionado con el síndrome extrapiramidal. El extrapiramidal estaba relacionado con trastornos fundamentalmente de la regulación de todo el síndrome, todo el sistema piramidal, ¿sí? Acuérdense eso, porque es sumamente importante. Si el paciente tiene síndrome de Benedict,
¿sí? El paciente va a tener afectación del núcleo rubro, ¿sí? En esa regióncita acá. Básicamente va a presentar el paciente con síndrome de Benedict, parálisis ipsilateral del tercer par, hemiataxia, temblor cerebelar o hemicorea contralateral, porque hay lesión del núcleo rubro, y hemiparesia contralateral, por lesión del tracto córtico-espinal, ¿sí? Entonces, síndrome de Benedict también generalmente entra en los choice, eso. Tiene parálisis ipsilateral del tercer par, hemiataxia, temblor cerebelar o hemicorea contralateral y hemiparesia contralateral. Síndrome de Parinot. Parinot es cuando tenemos una lesión en la región posterior del tercer ventrículo y del mesencéfalo dorsal superior. Hay comprometimiento de la mirada hacia arriba y eso es bien característico, ya vamos a ver una fotito, ¿sí? Con el signo del sol poente, ¿sí? El paciente queda así, entonces cuando tenemos síndrome de Parinot, el paciente tiene el signo del sol poente, parece el pateta, ¿sí? Puede haber nistagmos y retracción palpebral. Esa retracción palpebral hace parecer que es un exoftálmos, pero en realidad no. Es solamente la retracción palpebral que genera esa percepción de un exoftálmos. Pero entonces, hay comprometimiento de la mirada hacia arriba, el paciente no consigue mirar hacia arriba, signo del sol pointe, que es así, y nistagmos y retracción palpebral. Parece el pateta por cuenta que los ojos del pateta quedan hacia abajo, ¿sí? Quedan bien en la porción inferior. Entonces, síndromes clínicos, solo para repasar. Hemiparesia alterna, ¿sí? Marie-Fox, Weber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hemiparesia alterna? Sí o sí. Weber, sí o sí se pregunta. Benedict, às vezes entra, ¿sí? Parinot también, às vezes entra. Y nosotros tenemos más uno que es el síndrome de Wallenberg, que es la más frecuente y esa sí se pregunta mucho en los exámenes. Por ejemplo, síndrome de Wallenberg, que nosotros vamos a tener, mirando así queda un poquito más fácil, ¿sí? Síndrome de Wallenberg afecta la porción lateral del bulbo, en esa porcioncita acá, y el paciente va a presentar con hemiparesia alterna, o sea, afectación facial de un lado y hemiparesia de otro lado, del lado contralateral. Hipoestesia térmico-dolorosa, no es táctil, ¿sí? Hipoestesia térmico-dolorosa, alteración de la marcha y puede haber afectación del hipogloso y desastre. Entonces, paciente con síndrome de Wallenberg, que es el síndrome más frecuente que va a presentar nuestros pacientes, hay lesión de la porción lateral del bulbo va a presentar hemiparesia alterna, hemihipoestesia térmico-dolorosa, alteración de la marcha y afectación del hipogloso o desastre. ¿Sí? Eso es el síndrome de Wallenberg. Afecta solamente esa regióncita acá y causa una mierda al paciente. Bueno, último síndrome, creo que es un síndrome relacionado al gyrus angular del lado dominante del paciente, que es el síndrome de Gerstmann o síndrome de los As. ¿Por qué As? Porque el paciente va a presentar agrafia, acalculia, agrafia o agrafia, acá es agrafia en Brasil, pero es agrafia, creo que es, acalculia, agnosia digital y alteración de la orientación. Miren, Gerstmann, generalmente ese no se pregunta, ¿sí? Pero por las dudas vamos a poner. En síndrome de Gerstmann, nosotros vamos a tener lesión en el giro angular del hemisferio cerebral dominante, generalmente afecta el giro izquierdo, porque nosotros en la gran población tiene el hemisferio izquierdo dominante. El paciente vai apresentar, entonces, los AS, la mnemotécnica AS. A grafia tem dificuldade ou incapacidade para expressar-se por la escrita. A calculia, dificuldade ou incapacidade de compreender a matemática ou de fazer cálculos. E a agnósia digital, incapacidade de diferenciar os dedos de la mano. E alteração da orientação em relação a que é esquerda e que é direita. Generalmente, a maioria das mulheres tem esse síndrome, sim, porque quando estão aí de copiloto del auto, não sabem que é direito e que é esquerdo, muitas das vezes. Isso suele passar, pero bueno. Então, Gerstmann, síndrome de los As, por alteração do giro angular del cerebro, del hemisfério dominante. Como que nós vamos fazer diagnóstico del ACV? ¿Sí? O diagnóstico del ACV, principalmente quando vem um paciente e nos diz, tenho um déficit neurológico
de início agudo. Não vai ligar assim de cima. Vai simplesmente ligar. Bueno, doutor, eu não muevo meu braço, ou muevo um pouco minha perna, perdi a força do braço, ou da perna, ou de ambos. E o que passou? Que eu tenho? Então, o diagnóstico de ACV, sempre nós vamos sospechar quando o paciente venga com déficit neurológico, relatado por ele mesmo paciente ou familiares, de início súbito e cuja sintomatologia persiste no caso de ACV constituído ou desaparece em casos de AIT. Então, se é um ACV constituído, queda a sintomatologia e AIT desaparece a sintomatologia. Generalmente, em menos de uma hora, o AIT desaparece. E não há no AIT imagens radiográficas compatíveis. Ojo, isso é pergunta de choice. ¿Sí? En el AIT, el paciente tiene el déficit neurológico desaparece em menos de uma hora, ou seja, a vezes dura segundos hasta minutos, muitas das vezes dura hasta 30 minutos, ¿sí? E não há imagens radiológicas, ou seja, no ataque não aparece nenhuma lesión. Ojo, porque isso suele ser pergunta de choice, ¿sí? Bueno, diagnóstico clínico e TAC. Sí ou sí hay que pedir TAC. Bueno, al exame físico tenemos que hacer, obviamente, el exame físico completo, neurológico completo y también exame físico torácico, abdominal completo, porque si nosotros nos acordamos de María, que vimos al inicio de la clase, nosotros vimos que solamente por una alteración del ritmo de la auscultación, nosotros podemos pensar en algunas determinadas patologías. Entonces, siempre exame físico re-mega mix completo, gente, por favor. E sempre buscar compromisso com o epididimismo, alterações motoras, sim? Síndrome piramidal, signos de déficit sensitivos, alterações dos pares craniais e transtornos de funções superiores ou compromisso esfinteriano. Outros signos, que sim ou sim, por exemplo, os signos vitais, tensão, frequência cardíaca, fazer um eletrocardiograma está de boa onda, assim, quando chega o paciente. El pulso irregular y desigual sugiere una fibrilación auricular y soplos cardíacos y carotídeos. Ah, pero ¿por qué vamos a poner a auscultar la carótida? Justamente porque en la carótida puede haber la formación de placas de ateroma, o sea, la ateroembolia. Y entonces cuando nosotros ponemos el estetoscopio acá, como el flujo no es laminar, que lo normal sería laminar, nosotros escutamos un soplo sistólico. ¿Sí? O también cuando hay, por ejemplo, un aneurisma de la carótida, es un poquito raro, pero puede pasar, por ejemplo, nos jóvenes, nos pacientes jóvenes, ¿sí? Relacionados al ejercicio, nosotros también vamos a percibir el soplo carotídeo. Ou um soplo cardíaco, quando há, por exemplo, uma valvulopatia por uma endocardites ou alguma outra coisa, sim? Então, exame físico completo. E aí nós vamos buscar a causa, a etiologia. Como que se busca a causa acá? Vamos buscar basicamente laboratório e rotina completo, sempre sendo um coagulograma. Esse sou eu sacando a sangue, eu odio que saque a sangue. TAC sem contraste, sempre sem contraste. Por quê? Porque se nós ponemos contraste, podemos confundir-nos com um ACV hemorrágico, ¿sí? A ressonância magnética com difusão, perfusão, electrocardiograma, em caso de sospecha de FA, pero generalmente casi sempre se hace, ecodoppler de los vasos del cuello, sempre para quando sospechamos uma placa de ateroma, uma ateroembolia, e angiorressonância de los vasos intracraniales e extracraniales. E a radiografia de tórax é óbvio. Bueno, tratamento do paciente com ACV. Que é importante e que muitas das vezes é pergunta de exame. É a respeito de, miren esse ataque acá e miren essa zona roja e la verde. Isso, nós temos que entender, ¿sí? Que sempre quando temos um episódio de ACV, um paciente com ACV, nós temos que saber que há uma zona de penumbra. ¿Qué quiere decir eso? La zona de penumbra quiere decir que básicamente tiempo es cerebro. Nosotros vimos en las diapositivas anteriores que la arteria más afectada es la cerebral media. Y cuando tenemos afectación de esa arteria cerebral media, que irriga una gran parte de nuestro cerebro, tenemos la afectación de grande masa cerebral, obviamente. Entonces, la zona de penumbra es básicamente lo siguiente. Es una zona que es la irrigada por ejemplo, la arteria cerebral media, que cuando tenemos la obstrucción de esa arteria puede generar una zona isquémica en toda esa región. Zona de penumbra es cuando nosotros no actuamos en tiempo adecuado o cuando hay ya es básicamente la evolución del ACV, o sea, el área roja acá
é o área que não se recupera, e a área verde é que possivelmente, se nós actuamos nesse paciente, se vai recuperar o fluxo sanguíneo e vai volver o déficit neurológico do paciente, ou seja, pode ter a recuperação de las pérdidas, de las pérdidas neuronais, ¿sí? Básicamente, perdão, hablé mal. Neurônio nunca se recupera, ¿sí? Solamente nós temos como, se por exemplo o paciente tem uma zona de penumbra tão grande assim, se deixamos de evolucionar, vai crescendo a isquemia e muere toda essa parte, essa região cerebral. E se nós interactuamos a tempo, o paciente pode, por exemplo, ter toda essa área verde recuperada, ou seja, não vai ter a isquemia como deveria ser a evolução normal do ACV isquêmico. Então, a área roja não se recupera mais e a área verde, que é a zona de penumbra, possivelmente se recupera se nós restituímos o fluxo sanguíneo. Se não se trata, toda a área verde muere, ou seja, toda a área verde se torna roja. Então, zona de penumbra é tempo é cérebro. Basicamente, isso hay que acordarse. Bueno, ¿qué es la hora de oro? Y eso suele ser pregunta en el examen. Hora de oro é a primeira hora quando o paciente percebeu a alteração sensitiva neurológica, ¿sí? En los casos de um ACV isquêmico, não um AIT, um ACV isquêmico progressivo, ¿sí? La hora de oro, então, é quando generalmente nós interactuamos nessa hora. Generalmente há pouca perda neuronal, é mais rápido o egresso do hospital e generalmente genera menos gastos e maior qualidade de vida, e a esperança de vida aos 5 anos é mais elevada. Quando nós passamos essa primeira hora do início do déficit neurológico, teremos grande perda neuronal e progressivo envelhecimento do paciente, maiores sequelas por conta que a zona de penumbra aumentou, sim, ou seja, essa zona de lesão teve um aumento aí por conta que nós tardamos para interactuar e pode generar uma invalidez. Acuérdense que a primeira causa de invalidez é o ACV, ¿sí? Acuérdense isso. Pode generar, então, uma invalidez motora ou cognitiva a los pacientes. Então, na hora de ouro, é a primeira hora que depois que empieza el foco, los signos del foco, los signos de quando pierde la puta, me olvidé. Es cuando el paciente empieza a perder, cuando empieza a tener signos y síntomas de foco neurológico, ¿sí? Bueno, tratamento del ACV isquêmico, sí o sí, essa é a pergunta, ¿sí? Primeira coisa, o paciente ligou com sospecha aí, quando sospechamos de ACV isquêmico, por um déficit neurológico, aí me saiu a palavra, se eu se monitoreio oxígeno e vias, por lo menos 2 vias calibrosas, se monitoreio, vamos poner o electro no paciente, saturação de oxígeno e oxígeno. Decúbito 0 grados, há guias que dizem que é 30 grados, mas se o paciente tolera, o ideal é decúbito a 0 grados, porque assim nós hacemos com que não deixamos o paciente, por exemplo, inclinado, porque senão, se deixamos o paciente a 0 grados, facilita a perfusão cerebral, isso quer dizer, TAC cefálica, ou seja, TAC de cerebro, se se hace, e na fase aguda temos que fazer sempre um ABCD ao paciente, ou seja, sempre assegurar via aérea, assegurar respiração, assegurar também LAC, que é cardíaco, assegurar que não se desestabilize hemodinamicamente es LAC, ¿sí? Então, A, via aérea, B, respiração e C, hemodinamicamente estável. Por exemplo, se o paciente tem uma FA e está hemodinamicamente estável, nós, a primeira coisa que vamos fazer é uma cardioversão nesse paciente. Acuérdense isso, porque qualquer arritmia que genere inestabilidade hemodinâmica, a indicação é de cardioversão. Então, às vezes, paciente Maria, imagine que Maria ligou no nosso consultório, monitoreia oxígeno e vias, decúbito 0 graus, fazer um ataque nessa paciente sem contraste, ¿sí? Assegurar via aérea, ou seja, el ABCD, e ventanas trombolíticas. Que é isso? É a ventana, por exemplo, que quando que eu vou trombolizar mi paciente? Acuérdense que Maria vino com 1 hora e 15 minutos, ¿sí? Depois que começou o déficit neurológico. Então,
Por isso que é importante e bem específico o tempo, porque miren, se o paciente tem menos de 4,5 horas de evolução, está indicada a trombólise endovenosa com alteplase, o RTPA ou alteplase, ¿sí? É o mesmo. Se ele passou de 4,5 horas, ¿sí? Nós podemos fazer utilização da trombectomia mecânica, quando menos de 6 horas, e isso já vamos falar. Ou em algumas guias, as guias mais novas, se dizem que em pacientes selecionados, nós podemos fazer a trombectomia mecânica em hasta 24 horas. Então, se hace em casos selecionados, nos quais é possível recuperar áreas que podem ser reperfundidas. Já vamos ver tudo isso. Como eu sei que há áreas que podem ser reperfundidas, é a respeito da ressonância magnética. Hacemos uma ressonância para delimitar a área de penumbra e nós com isso delimitamos se há possibilidade de restituir o fluxo e neuronas, nós vamos fazer a trombectomia mecânica em mais de 6 horas. Se não, a indicação é em menos de 6 horas. Repouso em cama, oxigenação correta e hidratação. Então, ACV isquêmico, paciente ligou, Maria ligou em nosso consultório, monitoreio oxígeno e vias, primeira coisa, anamnesis, perguntar quanto tempo hace que tem, déficit neurológico, monitoreio e vias, decúbito, TAC, nós vamos fazer, aí vamos perguntar e vamos ver se vão fazer a trombólise endovenosa ou a trombectomia mecânica. Acordando sempre de hidratação parenteral, oxigenação e repouso em cama. Bueno, nós temos que fazer outras medidas generais a respeito da hiponatremia. Temos que tratar essa hiponatremia se o paciente tem um sódio por debaixo de 125 miliequivalentes litros. Acuérdense que sódio normal plasmático é de 135 a 145. Tensão arterial, sumamente importante, isso sempre se pergunta, sim, no exame. Nós só vamos bajar a tensão arterial quando o paciente apresenta mais de 220 por 120 milímetros de mercúrio. Com que nós vamos bajar? Com labetalol ou nitroprusiato de sódio. Generalmente se utiliza nitroprusiato. Pero por que só atua com essa pressão arterial estratosférica? Justamente porque nosso corpo é tão perfeito que intenta aumentar a pressão arterial para aumentar a perfusão cerebral. E por isso que nós solamente vamos actuar depois disso, porque está comprovado que depois de 220 por 120 diastólica, ou seja, sistólica e diastólica, nós podemos ter, por essas áreas de isquemia, causa uma debilidade do vaso. E então, quando a pressão está muito elevada, por arriba disso, facilita um ACV hemorrágico em cima, porque vai romper o vaso por essa debilidade, e então aí sim o paciente cagado, está cagado. ¿Sí? Bueno, e a hiperglucemia e hipertermia sim, são fatores de mal pronóstico. Como nós temos que prevenir também a trombose venosa profunda com enoxaparina, e em caso de convulsões, difenilmetantoína, edema cerebral, vamos dar mannitol. Se nós nos acordamos da patogênia, fisiopatogênia, temos que nos acordar que o paciente pode generar um edema cerebral e profilaxis por úlcera por estresse com inibidor de bomba de prótons ou H2, anti-H2. Bueno, então, manejo general, monitoreio oxígeno e vias, sempre acordar a respeito da hiponatremia, tensão arterial, sim ou sim, hiperglucemia, vamos dar insulina, edema cerebral, vamos dar mannitol, os pontos mais importantes estou ressaltando agora, e também temos que nos acordar de lo seguinte, sim? Acá, ABCD e a TAC encefálica. Essas são as cositas mais importantes que temos que nos acordar. Antes de mais nada, teremos que falar a respeito da trombólise endovenosa ou alteplase. A alteplase, vem dos tubitos. Um tubito que é um polvito e um tubito que é uma solução para dissolver esse polvito. Generalmente vem 50 miligramas, isso é sumamente importante saber. E que hace? Vem como se fosse um tubito acá. Esse tubito nós vamos poner acá, no polvo, e vamos poner essa solução arriba, ¿sí? Como se fuera así, dos tubitos, uno arriba del otro. Acá tengo un omeprazol, dos tubitos, um arriba do outro, esse da solução, e vai goteando. ¿Sí? É sumamente importante saber isso, porque por aí estamos na guardia, e por aí aparece um paciente com ACV. ¿Sí? Então, se põe o tubito e se deixa goteando. Não se pode sacudir, não se pode mover. ¿Por quê? Porque se nós movemos, podemos romper a alteplase, e então não vai ter efeito. Então, há que deixar goteando hasta que se termine, e generalmente isso há que saber. Qual é a dose?
0,9 miligramos por quilo, máximo 90 miligramos. 0,9 miligramos por quilo, máximo 90 miligramos. 10% se dá em bolo e 90% se dá em 1 hora. Sim, em 1 hora. Generalmente se utiliza 2 kits porque a maioria dos pacientes, obviamente, pesam mais de 50, 60 quilos. Então, se calcula perfeito 0,9 e se divide 10% em bolo e 90% em 1 hora. Essa é a trombólise endovenosa. Sempre acordando que não se pode agitar o frasquito. Bueno, trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica é basicamente como se fosse um cateterismo, ¿sí? De la coronária, como já vimos em outras classes aí de cardio. Se viene por la artéria femoral um catéter, ¿sí? E se liga à artéria trombosada e se retira esse trombo. Em 2018, e isso, ojo, porque pode entrar nos exames escritos, se cambiou o guia, porque antigamente se dizia que não se poderia ser a trombectomia mecânica quando o paciente tinha mais de 6 horas desse acidente isquêmico, ou seja, dessa isquemia. Então, se cambiou e se decía então que hasta 6 horas e hasta 9 horas em pacientes selecionados que tinham todavia como chance, por la ressonância, de recuperação dessa zona de penumbra. Hoje em dia se diz que pode ser em 24 horas, hasta 24 horas em pacientes selecionados, ou seja, que têm todavia chance de recuperação dessa zona afetada. Então, ojo, trombólise endovenosa hasta 4 horas e meia, menos que isso, se não pode passar disso, hasta 6 horas, a maioria dos pacientes trombectomia mecânica. Depois disso, nós temos que, obviamente, evaluar se o paciente pode, se passou as 6 horas, evaluar se pode fazer a trombectomia mecânica. Depois de 4 horas e meia, não se utiliza alteplase. Ojo com isso, porque é pergunta de exame. Bueno, por que se hace um ataque quando o paciente ingressa? Justamente é para saber o seguinte, para delimitar se é isquêmico ou se é hemorrágico. Por exemplo, se o paciente tem um ACV hemorrágico, obviamente que nós não vamos dar um trombolítico, senão esse paciente vai sangrar e vai morrer em pouco tempo. Sim? Ojo com isso, porque é sumamente importante. Por isso que se pede um ataque quando o paciente ingressa. Bueno, vamos ao infarto cerebral lacunar, já estamos terminando. Creio que estou um pouquinho acelerado porque a classe é larga, sim? Então, vamos rapidito e já vamos a terminar. Por favor, vou tomar uma água porque estou com a garganta rompendo agora. E por favor, aí, classe de ACV, sí ou sí, hay que saber, não hay que hacer, hay que saber sí ou sí e saber muito. Bueno, infarto cerebral lacunar, já vimos antes, pero agora vamos a repassar. O infarto cerebral lacunar, generalmente teníamos uma lipodistrose nesse vasito e então se generava uma alteração aí. Generalmente eram pacientes com hipertensão, esse é o principal fator de risco e são pacientes mais ancianos. Ojo, é de pequeno tamanho e de localização profunda. Em LATAC é menor a 15 eu falei antes 15 centímetros. Não, estava certo, 1,5 centímetros. Sim. Agora me acordei. TAC é menor de 15 milímetros ou 1,5 centímetros, que é a mesma coisa. ¿Sí? Bueno, la laguna é uma cavidade no cérebro producto de um pequeno infarto. Então, que é uma laguna? Infarto lacunar é que se forma uma laguna, ou seja, uma zona isquêmica. Generalmente são bem chiquitas, como nós podemos ver acá. Muitas das vezes o paciente pode ter múltiples e não só uma. Qual é o problema de los infartos lacunares? Podem produzir demência, ¿sí? Podem produzir hemiparesia motora pura, sensitiva pura, parecia crural com ataxia homolateral e disártria manotorpe. Isso se pergunta no exame, mas o que mais se pergunta é a respeito da demência por infartos lacunares. O pronóstico, generalmente, o paciente se recupera totalmente. O único ponto é que evoluciona a demência vascular, ou seja, com a repetição de vários infartos lacunares, liga a um síndrome pseudobulbar e demência vascular. Tratamento é basicamente prevenir o fator de risco, como a hipertensão, e basicamente isso, porque é o principal causante do infarto lacunar. Bueno, vamos respirar. Estou um pouquinho acelerado, porque essa classe eu pensei que ia tardar mais, então tratei de resumir todo, aí poner solamente em uma classe para não quedar, como por exemplo, sendo 3, 4 classes de um mesmo tema. Então, hoje nós vamos ver ACV isquêmico, já vimos, e agora o ACV hemorrágico.
Menos frecuente, pero más grave. ¿Por qué más grave? Porque justamente puede ocasionar la compresión cerebral, hasta mismo una herniación dependiendo del tamaño. Porque aumenta la PIC y entonces puede herniar el hemisferio contralateral, ¿sí?, de esa afectación. Entonces, ACV isquémico, hay que saber que las causas, sí o sí, factores de riesgo, siempre acordando de la hipertensión y de la aterosclerosis, siempre eso, es tranqui. Acordando de los nuevos factores de riesgo, como síndrome de apnea del sueño y también respecto a la migraña con áurea. Acordar del diagnóstico y tratamento, sumamente importante del tratamento, saber la ventana, qué es hora de oro, la zona de penumbra, qué es zona de penumbra. Entonces, esas son preguntitas que generalmente en el horario van a ser hechas, seguro, sí, seguro. Entonces, vamos a ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, entonces, nosotros tenemos, obviamente, vamos a clasificar de nuevo, hemorrágico y isquémico. Hemorrágico es el conocido como derrame cerebral, em mais ou menos 15%, e vamos a tener la hemorragia cerebral parenquimatosa ou subaracnoidea. Se clasifica así el ACV hemorrágico. Bueno, el ACV hemorrágico es un sangramiento en el interior del parénquima encefálico. Es menos frecuente que el isquémico, pero es más grave, la mortalidad es mayor. Es una emergencia médica neurológica. Acuérdense de esa palavrita. Emergência médica neurológica. Antes de ser neurológica, é médica. Bueno, epidemiologia é 15 a 20% de todos os ACVs, ¿sí? Nosotros vamos a tener en un tercio de los pacientes mueren a los 30 días y apenas 20% de los pacientes no van a tener secuelas funcionales, ¿sí? O sea, é muito pouco os pacientes de cada 10, solamente 2 não vão ter nenhuma sequela a los 6 meses, ou seja, vão ter sua vida normal de volta. Quais são os tipos de ACV hemorrágico? Isso é sumamente importante. Temos a hemorragia subaracnoidea e a hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, qual é o ponto? A hemorragia intraparenquimatosa ou el hematoma intraparenquimatoso, vamos ter el hematoma hipertensivo, que generalmente se dá nos núcleos de la base, cerebro e puente, e os hematomas lobares, que generalmente está associado a angiopatia amiloide. E em outras regiões também pode haver hematomas intraparenquimatosos, e aí se há, nós vamos pensar em tumores, como por exemplo, o cavernoma. Então, o hematoma intraparenquimatoso é, por exemplo, um hematoma, ¿sí?, que pode se dar em distintas regiões. Quando é um hematoma hipertensivo, vamos pensar sempre em localizações do núcleo de la base, cerebro e puente, e hematomas lobares, generalmente nós vamos pensar em uma angiopatia amiloide. Isso seria o hematoma intraparenquimatoso, está dentro do cérebro, é intraparenquimatoso. O hematoma intraparenquimatoso hipertensivo, que antes já havíamos falado. Qual é o ponto mais importante desse hematoma? É 10 a 15% dos ACVs hemorrágicos, ¿sí? E quais são os fatores de risco? Isso há que saber. Idade, hipertensão, etilismo, insuficiência renal crônica, se é sexo masculino, coagulopatia e insuficiência hepática. Então, qual é o ponto do intraparenquimatoso hipertensivo? Produz uma pressão local e essa pressão local pode ser com que cause hemorragias intraventriculares, ou seja, esse hematomita pode evolucionar a hemorragias intraventriculares. ¿Sí? Ojo, porque isso pode ser pergunta de exame. Então, ACV hemorrágico pode evolucionar a uma hemorragia intraventricular. A hemorragia subaracnoidea agora, ¿sí? E já vamos a finalizar. Essa é a mais importante e sempre se pergunta. Sí ou sí, essa se pergunta. Tem elevada mortalidade e a clínica é bem característica e bem aguda. ¿Sí? Quais são os tipos de hemorragia subaracnoidea? Bueno, a hemorragia subaracnoidea temos por causa traumática e não traumática, ou espontânea. As traumáticas são as mais frequentes. Por exemplo, aquele paciente que teve um traumatismo crânioencefálico e teve uma hemorragia subaracnoidea. As não traumáticas ou espontâneas, a mais frequente é a rotura de um aneurisma intracraniano idiopático, e que sim ou sim é importante saber porque é causa de 70 a 90% dos casos. Qual é a clínica? E sim ou sim, isso sempre é pergunta de exame. Clínica, cefaleia súbita e muito intensa. O paciente habla o seguinte, é a pior cefaleia da vida. ¿Sí? Muitas das vezes os casos clínicos põem assim, que é a pior cefaleia, o paciente relata que é a pior cefaleia de sua vida. Vai ter acompanhante náuseas e vômitos por essa pressão intracraniana elevada.
pérdida da consciência, pérdida transitória da consciência, alteração da consciência, perdão, paciente não se vai conseguir aí desorientação tempo espacial e pérdida transitória da consciência, ou seja, que passa generalmente? Que passa generalmente? O paciente tem o dolor, paciente perde a consciência, ou seja, cai, e depois, quando se despierta, tem a alteração motora, ou seja, a afectação neurológica, ou seja, a aparição de signo de foco neurológico. Então, pode apresentar rigidez de nuca e, generalmente, relata uma semana antes uma cefaleia sentinela, uma cefaleia bem molesta, que hoje tuve a pior cefaleia da vida e apresentou. Tuve a cefaleia, se cayó e, então, depois, quando despertou, aí apresentou os signos de foco neurológico. La hemorragia subaracnoidea, entonces nosotros vamos a tener la mayoría de las veces un traumatismo o un aneurisma. Ese aneurisma tenemos la alteración de la pared y entonces en algún momento, como por ejemplo en un pico hipertensivo de ese paciente, puede romper y entonces puede generar un ACV hemorrágico. ¿Cuál es la localización más frecuente? Localización más frecuente es en la arteria comunicante anterior. Eso se pregunta? No se pregunta, pero solo para tener una idea, es acá donde más frecuentemente hay aneurismas que se rompen en la arteria comunicante anterior. Después, en frecuencia, van a tener en la arteria cerebral media y después en la arteria comunicante posterior. Menos frecuente en la arteria cerebral posterior. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar la hemorragia subaracnoidea? Acá se monitoreia o oxígeno em vias. Esse paciente pode descompensar a qualquer momento. Imagine que está sangrando aí, está generando uma massa que comprime o cérebro, então você pode descompensar. Ojo, é uma emergência médica antes de qualquer coisa, como já falamos ao início da hemorragia subaracnoidea. Monitoreia o oxígeno em vias, ABCD, uma emergência, então primeiro garantizamos a via aérea e estabilização hemodinâmica de nosso paciente. Se o paciente tem um Glasgow menor de 9, intubação orotraqueal, acá sim, gente, temos que fazer controle da hipertensão arterial. A pressão sistólica deve ser agressiva, ou seja, devemos baixar hasta 140 milímetros, deve ser menor de 140 milímetros de mercúrio. Com que nós vamos diminuir? Com labetalol ou nitroprusiato. E se há crise epiléptica, vamos a dar antiepiléptico para nosso paciente. Então, a diferença da hemorragia subaracnoidea de la hemorragia intracerebral ou intraparenquimatosa é que a hemorragia subaracnoidea ocorre no espaço subaracnoideo. Basicamente é isso. Então, medidas generais é monitoreio oxígeno em vias, pressão arterial, sí ou sí, antes ABCD, e Glasgow menor ou igual a 8, intuba o paciente e hipertensão, sí ou sí, hay que tratar. El tratamento, ¿sí? Quando eu vou fazer, então, tratamento quirúrgico em los pacientes com ACV hemorrágico. Nós vamos fazer tratamento quirúrgico em nosso paciente quando, por exemplo, tem hematoma de fossa posterior maior a 3 centímetros, porque em la fossa posterior é bem chiquita e se acumula pouca quantidade de sangue aí, então, generalmente aumenta a PIC com pouca quantidade de sangue e por isso pode fazer uma hipertensão endocraniana com herniações. Vamos tratar quando o paciente tenha hidrocefalia aguda, fazendo uma derivação ventricular externa, e quando o paciente tem um hematoma voluminoso supratentorial, quando é maior de 30 centímetros cúbicos ou menor de 1 centímetro da superfície, e risco de herniação transtentorial. Quais são as complicações do ACV hemorrágico? Resangrado, vasoespasmo, e como se fuera uma reação do cérebro, ocasiona um vasoespasmo que é como se fuera como pode ser, mecanismo para tentar compensar, ¿sí? É um mecanismo falho do nosso organismo, hipertensão endocraniana e convulsões. Complicações extraneurológicas vão ter cardiovasculares e respiratórias, alterações do meio interno, infecções e disfunção orgânica múltipla. Bueno, agora para finalizar, o hematoma epi o extradural. Isso se pergunta muito, ¿sí? Isso se pergunta muito. ¿Aonde está o hematoma extradural? É um hematoma entre a dura madre e o hueso. Por que eu puse em negrito? Porque isso entra muito nos exames, tanto escrito quanto orais. Principalmente escrito se pergunta muito isso. O hematoma extradural é um hematoma entre a dura madre e o hueso. ¿Sí? Generalmente é ocasionado por uma laceração arterial ou fractura. É uma emergência quirúrgica. E assim se vê. Se vê como se fosse uma pelota adentro que comprime o cérebro.
Bueno, hematoma subdural. El hematoma subdural es entre la dura madre y la leptomeninge. Generalmente es de origen venoso y puede asociarse a alguna contusión. Puede ser agudo y crónico y el tratamiento no es cirúrgico. O a veces se lleva a la cirugía. Se lleva a la cirugía solamente si el paciente tiene mucha sintomatología compresiva. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Yo traté de resumir todo el ACV isquémico hemorrágico en una clase. Cualquier duda que tenga, me envíe un mensaje. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima clase. Adiós.